Você já teve um momento em sua vida, talvez, em meio a uma oração, a uma música, ou simplesmente em silêncio, em que sentiu a presença de Deus de uma forma tão real, tão palpável, que por um instante todo o barulho do mundo desapareceu? São momentos raros, vislumbres da glória, que nos sustentam e nos dão força para continuar a caminhada nos dias em que o céu parece de bronze. A Bíblia nos conta a história de 3 discípulos que foram levados por Jesus ao topo de uma montanha e ali tiveram a experiência mais espetacular de suas vidas. Eles viram a glória de Jesus como nunca antes, um evento que mudou a perspectiva deles para sempre e que nos ensina sobre a importância desses encontros com a majestade de Deus. E se você também anseia por um vislumbre da glória de Deus em sua vida, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para caminharmos juntos nesta busca. E para já declararmos nosso desejo, deixe um comentário dizendo: Senhor, revela-me a tua glória. Nossa história, nos evangelhos, acontece em um momento crucial do ministério de Jesus. Ele havia acabado de anunciar a seus discípulos, pela primeira vez, a dura verdade sobre o seu futuro. Ele lhes disse que precisaria ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e, ao 3º dia, ressuscitar. Imagine o impacto dessas palavras. Os discípulos seguiam um Messias que eles esperavam que fosse um rei conquistador, que os libertaria de Roma. E agora ele estava falando de sofrimento e morte. A confusão, o medo e o desânimo devem ter tomado conta do coração deles. É nesse contexto de incerteza e de uma verdade difícil de engolir que Jesus faz algo especial. Cerca de uma semana depois, ele chama o seu círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, e os leva para um lugar à parte, para o topo de um monte alto. Imagine a jornada. A subida cansativa, o silêncio de Jesus, a expectativa dos discípulos, que não sabiam o que estava por vir. O topo de uma montanha na Bíblia é sempre um lugar de encontro com Deus, um lugar onde o céu e a terra parecem se tocar. E ali, enquanto Jesus orava, algo extraordinário começou a acontecer. A Bíblia diz que a aparência do seu rosto se transfigurou, se transformou. O Evangelho de Mateus descreve que o seu rosto resplandeceu como o sol. Não era uma luz refletida, era uma luz que emanava de dentro dele. Sua glória divina, que estava velada em seu corpo humano, foi por um instante revelada. E suas roupas se tornaram brancas como a luz, tão resplandecentes que nenhum lavandeiro na terra conseguiria alvejar. Aqueles 3 pescadores estavam tendo um vislumbre da majestade celestial de Jesus, a mesma glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E como se aquela visão não fosse o suficiente, 2 homens apareceram, conversando com ele, e não eram homens quaisquer, eram Moisés e Elias. Pense na magnitude deste encontro. Moisés representava toda a lei de Deus, os primeiros 5 livros da Bíblia. Elias representava todos os profetas, a voz de Deus através dos séculos. A lei e os profetas, os 2 pilares de toda a fé judaica, estavam ali, no topo daquela montanha, conversando com Jesus. E sobre o que eles falavam? O Evangelho de Lucas nos diz que eles falavam sobre a sua partida, sobre a sua morte que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Aquele encontro não era apenas uma demonstração de glória, era uma confirmação celestial de que o caminho do sofrimento e da cruz era de fato o plano de Deus para a salvação do mundo. Os discípulos, que estavam pesados de sono, acordaram e viram aquela cena gloriosa. E Pedro, sempre impulsivo e querendo fazer algo, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. A reação de Pedro foi humana.
Diante de uma experiência tão incrível, ele quis contê-la, preservá-la, construir um monumento para ela. A Bíblia nos diz que ele não sabia o que dizia, pois estava apavorado. Ele, em sua admiração, colocou Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. E enquanto Pedro ainda falava, tentando com sua lógica humana capturar e organizar aquele momento de glória, algo ainda mais majestoso aconteceu. A Bíblia nos diz que uma nuvem luminosa os envolveu. Esta não era uma nuvem comum, era a Shequina, a nuvem da glória que no Antigo Testamento simbolizava a presença manifesta e santa do próprio Deus Pai. O mesmo Deus que guiou Israel no deserto em uma coluna de nuvem, agora descia sobre aquela montanha. O temor dos discípulos deve ter se intensificado a um nível inimaginável. Eles estavam na presença do Criador do universo, e da nuvem saiu uma voz, a voz do Pai. E a voz não veio para parabenizar Pedro por sua ideia de construir tendas. A voz veio para corrigir e para clarificar, para colocar tudo na perspectiva correta. A voz declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." Vamos mergulhar na profundidade do que o Pai estava dizendo. Primeiro, este é o meu filho amado. Esta era uma correção direta à tentativa de Pedro de colocar Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Deus estava dizendo: Pedro, você está honrando os servos, mas este é o filho. Eles foram mensageiros importantes, mas ele é a mensagem. Eles apontaram o caminho, mas ele é o caminho. Era a declaração da supremacia e da singularidade de Jesus. Segundo, em quem me comprazo. Estas são as mesmas palavras que foram ouvidas no batismo de Jesus. É a afirmação do amor e da aprovação do Pai sobre a vida e a missão de seu filho, especialmente sobre o caminho da cruz que ele estava prestes a trilhar. E terceiro, a ordem mais importante para os discípulos e para nós: escutai-o. A lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, haviam falado. Mas agora, a voz final, a revelação completa e definitiva de Deus para a humanidade, estava na pessoa de Jesus. A ordem era para que, a partir daquele momento, a palavra de Jesus fosse a autoridade final em suas vidas. A reação dos discípulos à voz de Deus foi de um medo avassalador. O texto diz que eles caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. A presença santa de Deus sempre nos expõe e nos leva a um lugar de profunda humildade e reverência. Mas em meio ao medo deles, a graça se manifestou. Jesus se aproximou, tocou neles, o toque que sempre acalma e restaura, e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E quando eles, encorajados, levantaram os olhos, a visão gloriosa havia terminado. Moisés e Elias não estavam mais lá. A nuvem havia se dissipado. A Bíblia diz: a ninguém viram senão a Jesus. A mensagem era clara. No final, tudo se resume a Jesus. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Ele é o único que permanece. Enquanto desciam da montanha, de volta à realidade do mundo, Jesus lhes deu uma ordem: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Aquele vislumbre da glória não era para ser um espetáculo para as multidões. Era um presente íntimo, uma âncora de esperança para fortalecer a fé daqueles 3 homens, para que quando vissem a humilhação da cruz, eles pudessem se lembrar da glória que viram na montanha e entender que o sofrimento não era o fim da história. A lição que Jesus ensina aos seus discípulos e a nós é transformadora. As experiências no topo da montanha com Deus, aqueles momentos de clareza, de glória, de uma profunda sensação de sua presença, não nos são dados para que possamos construir tendas e morar ali para sempre, isolados do mundo. Eles são um presente de Deus para fortalecer a nossa fé,
para nos dar uma âncora de esperança para que, ao descermos de volta para o vale das nossas vidas, com suas multidões, seus problemas, suas batalhas e nossos próprios fracassos, nós tenhamos a convicção inabalável de quem Jesus realmente é. A visão da glória de Cristo na montanha era o combustível que deveria ter alimentado a fé dos discípulos para curar o menino no vale. A nossa jornada com Deus é feita de montanhas e de vales. E nós precisamos aprender a carregar a memória e a verdade do que vimos na montanha para dentro da escuridão do nosso vale. É a certeza da glória de Jesus que nos dá a coragem para enfrentar os demônios. É a lembrança da voz do Pai que nos dá a autoridade para agirmos em nome do Filho, e é a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, que quando depositada nele, tem o poder de mover as montanhas de impossibilidade em nossa vida. Que você possa buscar com todo o seu coração os seus próprios momentos no monte com Deus, em oração e na palavra. Mas que ao recebê-los, você entenda que essa glória é um presente para te equipar. Que a visão de quem Jesus é te dê a coragem para descer ao seu vale e ser um instrumento de cura e de libertação para um mundo que sofre. E que a sua fé, firmada na glória do Filho de Deus, se torne a força que move as montanhas em sua vida.